Vamos falar do FGTS então, esclarecer alguns pontos. Nós já tocamos nesse assunto, o pessoal tem feito. O senhor já tem um histórico do assunto, né? Se você quer falar alguma coisa da estratégia judicial, do mandado de segurança. O FGTS, o banco tem dado as respostas para os servidores daquele primeiro recurso que nós fizemos. A gente já esperava, a resposta do banco tem sido negativa. Qual era o objetivo com esse recurso administrativo que nós protocolamos? Ganhar tempo para que nós conseguíssemos uma decisão judicial favorável. O Dr. Marcos tem já ação de mandado de segurança coletivo na Justiça Federal em Brasília. Não conseguimos eliminar, nós recorremos ao TRF, também não conseguimos eliminar, mas o processo está pendente para julgamento, está concluído para a juíza já desde junho de 2013. Então, a ideia da defesa administrativa, a gente sabia que o banco não ia arredar pé da posição dele, mas era conseguir ganhar tempo. O banco fez a resposta, nós disponibilizamos para vocês um recurso ao diretor de administração. Dificilmente o banco vai modificar a posição dele, apesar das teses estarem bem claras ali na defesa da FGTS, prescrição e tudo mais. Mas é uma forma da gente conseguir um tempo a mais enquanto se procura uma decisão judicial coletiva que atenda a todo mundo, que a gente não precisa manejar 1000 ações individuais aí das pessoas procurando defender esse direito. Então a gente tem feito esse recurso na defesa administrativa, com o modelo que foi disponibilizado, Dr. Marcos. E seria interessante se eu colocar um pouco ali como está, de repente, a parte judicial. O que mais que a gente pode fazer nessa parte judicial? Na parte judicial, nós estamos aguardando a sentença da juíza federal do mandado de segurança que o sinal protocolou. A substituta que tinha despachado não deferiu a liminar e agora cabe a titular decidir o mérito. Ok? Eu disse aqui da outra vez e queria deixar bem claro para vocês. Vocês não devem esse FGTS. Se vocês aceitarem pagar parcelado, vocês vão estar dando dinheiro para o banco. Certo? Vocês não devem. Tem várias razões muito claras pelas quais vocês não devem. Tá? A principal delas, e que está fazendo com que o banco seja insistente nesse assunto, é o seguinte: eles não têm coragem de assinar embaixo que eles perderam o prazo para essa cobrança. Além da lei ser inconstitucional, mandando devolver, além da inconstitucionalidade, que é a matéria de fundo, a verdade é que eles perderam o prazo. Esse FGTS, a medida provisória, é de 96, a 7ª versão dela, da medida 1535, é que mandou devolver o FGTS de quem tinha aposentado ou morrido. Os herdeiros devolveram o FGTS. É um negócio tão absurdo, tão sem pé nem cabeça, mas desculpa a expressão, idiota, botou lá na medida provisória que até os herdeiros tinham que devolver o FGTS, que sacaram legalmente pela morte do ex-funcionário do Banco Central. Né? Então, se a medida provisória era de 96 e o banco poderia cobrar, 2001, 5 anos. Assim como tem prescrição para nós, também tem prescrição para eles. Não tem prescrição para crédito tributário? O governo que não cobra imposto com 5 anos não prescreve? Por que não vai prescrever isso aí? Aí eles vêm com a desculpa esfarrapada, que a matéria estava subjúdice, por isso eles não cobravam. Mentira. Mentira, porque o processo que estava subjúdice era para quem não sacou e queria sacar. Lá naquele processo não tinha pedido de quem já tinha sacado. Tá certo? Tanto que esse processo teve uma decisão desfavorável por 2-1 lá no TRF, e hoje ele está dependendo de um julgamento do Supremo ainda. O desembargador relator falou: não, aqui não está discutindo aqueles que já sacaram terem que devolver. Aqui, isso não está no pedido, aqui está discutindo aqueles que não sacaram que querem sacar. Tá certo? Pior ainda, com aquela medida 45, né? O pessoal sacou o FGTS. Quer dizer, a medida nem foi convertida em lei
e no intervalozinho lá de um período fizeram aquele rolo, outro rolo absurdo, que foi cobrar o Bresser. Nós temos decisão judicial transitada e julgado de que não tem que devolver o Bresser, né? Mas aí o banco, sei lá, com os brios feridos desde aquela história dramática e tal, ele colocou num pacote só. Quem quiser sacar o FGTS tem que devolver o Bresser. Aí quem tinha saldo de FGTS maior do que o valor do Bresser, assinou lá o que o banco quis e fez um acordo. E devolveu, para sacar o FGTS, devolveu o Bresser. Agora, tem decisão judicial de que não tem que devolver o Bresser. Então, se esses puderam sacar, por que os outros têm que devolver? O troço é absurdo ao extremo. Perderam o prazo de cobrar e não tem coragem de assumir todo esse absurdo. Então, é o que eu estou dizendo. Mais cedo ou mais tarde esse jogo vai virar. Tá? O advogado não pode falar assim, mas eu estou falando. É um negócio tão claro, tão claro, tão claro, que em algum momento os juízes vão ver o conjunto desse absurdo. Existe a ação coletiva que a gente não teve a sorte de ter uma liminar ainda, mas que em algum momento eles vão ter que enfrentar tudo isso, né? Existe a possibilidade de ações individuais, porque na Justiça Federal a jurisprudência é que a ação coletiva não induz litispendência na ação individual. Você pode propor também individual. Então nós fizemos o recurso administrativo para ganhar tempo, jogar para frente. Agora, se eles chegarem a apertar mesmo e botar alguém na dívida ativa, entrar com mandado de segurança individual. A gente prepara o modelo direitinho, o sinal local faz na cidade em que a pessoa mora. Certo? Eu estou sendo bem enfático, porque quem devolver esse FGTS vai estar jogando dinheiro fora. Esse troço não tem pé nem cabeça. Mas e a prescrição trintenária que eles dizem que tem? A prescrição trintenária não é a favor deles. Não. A prescrição trintenária que a lei estabelece é quando o empregador não deposita o FGTS. Tá? Quando o empregador não deposita o FGTS, existe a prescrição trintenária. Agora, qualquer coisa que a fazenda queira cobrar, a prescrição é 5 anos. Qualquer coisa paga errada, paga mais, prescrição 5 anos. Mas isso não é má fé do banco? É má fé, mas deixa eu te explicar. Eu discuti isso no grupo de trabalho. E em off, eles admitiram. Ninguém vai botar a caneta e assinar que o banco perdeu o prazo. Ninguém vai fazer isso. Tá? É o tal do jogo de empurra. Então, o DEPES, fica mandando essas cartinhas, quer dizer, estou ativo, estou cobrando e tal, porque não... E na própria carta eles se entregam na carta, porque eles falam que em 2008, quando o STJ negou o recurso do sinal, o prazo voltou a correr. Só que em 2001, o TRF já tinha julgado a favor do banco e o recurso especial não tem efeito suspensivo. Então ele podia ter cobrado, não só não tem efeito suspensivo, como quando houve uma decisão, aquela decisão liminar, para que a Caixa não passasse para o banco o dinheiro que estava depositado de quem não tinha sacado, o banco ainda conseguiu uma suspensão de segurança daquela decisão lá atrás. Entendeu? Quer dizer, ele não tinha impedimento de cobrar. E aí ele vem dizer que o impedimento foi suspenso em 2008, quando o STJ negou o recurso do sinal e o recurso para o Supremo não foi julgado até hoje, que havia os dois recursos simultaneamente, né? Então, por que não a partir de 2001, quando o TRF julgou contra o sinal? Por que só em 2008? A própria carta ali entrega a incongruência, mas o advogado concordou comigo, mas disse, ninguém aqui vai admitir que o banco perdeu o prazo. Então ali a briga, quem é o culpado? Eles querem que o Tribunal de Contas não venha em cima de ninguém, é só isso que eles querem, e por isso eles estão enchendo a paciência com isso. Uma dúvida que às vezes as pessoas colocam do FGTS posso pagar e depois, se o sinal ganhar ação, eu pegar de volta esse dinheiro? Não vai pegar de volta. Quem pagar, tchau, adeus. É que nem o Bresser de quem fez acordo, né?
Tem decisão de que não tem que devolver, o cara transacionou, meu amigo, já era. Eles podem cobrar dentro do nosso contra-cheque? Fazer o desconto em folhas? Não pode não. Se fizer, a gente tem um mandado de segurança individual. Tem que lutar até o fim, porque o direito é de vocês. Você já viu que coisa mais absurda? O cara aposenta e aí, porque a lei era inconstitucional, devolve. E aí, pô, isso é absurdo. Olha, o conceito mais conservador de direito adquirido, que está lá na Constituição, a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Existem várias interpretações do que seja direito adquirido. A mais restrita de todas é não ter que devolver aquilo que se incorporou ao patrimônio de forma lícita. Você recebeu o dinheiro, foi lá e comprou uma casa. Aí agora você tem que vender a casa para devolver o dinheiro. Se aquilo era legal naquele momento, quer dizer, trouxe. Se eu não me engano, fala em 10, né? Eu não lembro agora na 812, se eu não me engano, fala em 10, mas aí na proposta que eles estão fazendo é para que a pessoa autorize o desconto, né? Você autorize. Não para eles implantarem automaticamente. Eles estão pedindo para que quem reconhecer a dívida autorize o desconto, daí seria limitado a 10%. Mas não é realidade. Então essa é uma briga que pode demorar, mas se vocês não se sentirem ameaçados e incomodados por isso, vale a pena resistir. Né? Estou falando com bastante convicção. Se fosse uma coisa assim dúbia, eu falaria, ó, isso aí pode ser, pode não ser. Mas é um direito que só com uma distorção muito grande ele vai ser... Não precisa? Eu só queria tirar uma dúvida. Se o banco for mais adiante até o fim com isso, aí a gente ainda pode questionar o valor que ele está cobrando? Pode. Pode. Assim, a gente está questionando o valor administrativamente. Tá? Nós fizemos aquele primeiro recurso, já obrigou o banco a rever alguns procedimentos que ele tinha tomado. Tá? Ele fez, na resposta, você pode observar que ele fez um jogo de empurra ali dentro da procuradoria, do débito, para definir efetivamente a fórmula de cálculo. Porque mesmo dentro do banco ele tinha dúvida, estou fazendo certo essa fórmula de cálculo dos valores, e ele chegou à conclusão de que ele está fazendo pela diferença. Ele pegou lá os depósitos que, ele não demonstrou isso, mas ele pegou lá os depósitos que eventualmente ele fez na conta do FGTS, o saldo que deveria ter e o saldo que tinha, e pela diferença ele está cobrando isso. Então isso a gente pode questionar, essa fórmula de cálculo dele, da demonstração do valor devido. A partir daí ele aplicou o reajuste e teve discussão internamente no banco também, do reajuste TR mais 3% ao ano, e daí depois de formalizada a dívida ele estava naquela, vou cobrar o FIRIC e aplicando a correção da dívida para a Fazenda Pública, quando ele faz a inscrição de dívida ativa para outros devedores. Daí ele reviu isso nessa primeira resposta. Então você vê que dentro, mesmo internamente, o banco já está admitindo todas essas incongruências no cálculo, que dá para a gente questionar judicialmente. Não é o mote principal da defesa coletiva. A defesa coletiva está lá, é devida, é inconstitucional e está prescrito. Tá? Mas aí na ação individual isso tudo pode ser detalhado. Posso? Eu entrei no banco em 77, vou me aposentar oficialmente, estou com licença prêmio, vou me aposentar oficialmente no dia 30 de dezembro, eu estou no banco com 59 anos e 36 de instituição. No dia 20, em 93, eu comprei um apartamento, porque eu era bancário, e claro, na época era possível você usar o fundo de garantia, o banco depositava, porque eu era bancário, e assim comprei o apartamento. E hoje o banco está me fazendo essa cobrança que está me deixando muito, vamos dizer assim, isso está influenciando a minha saúde.
Então eu queria saber o seguinte, eu queria reverter isso, quer dizer, ao invés de estar sendo ameaçado pelo Banco Central, eu entrar com uma ação pedindo ao Banco Central para ele não só extinguir esse processo, como me pedir desculpas pelo mal que ele está me causando. Eu queria saber se, independentemente de qualquer... Porque é óbvio que isso é um absurdo, a gente está até discutindo isso aqui. Não é? Porque foi o que você falou. Em 2000 eu estava fazendo doutorado, e aí eu estava fora do banco, e o Nacal, que estava na DEP na época, me chamou correndo, porque o banco ia me colocar na dívida ativa da União, por causa do Bressa. Eu falei, mas isso é coisa de louco. Eu falei, pois é, tu tem que pagar isso. Eu fiquei um ano pagando, mensalmente, sendo descontado do meu salário, para depois saber que paguei como um verdadeiro idiota. Então, um idiota, eu fiquei um ano trabalhando, enfim, era deduzido do meu salário, uma quantia mensal, relativamente alta, para pagar esse valor. Muito bem. Então, eu quero saber o seguinte, a possibilidade de eu reverter isso, porque eu não quero mais ser vítima da instituição. Eu acho que a instituição, ela tem que também respeitar, entendeu? Tem que ter respeito pelo funcionário. Ela está agredindo, ela está violentando, entendeu? Daqui a pouco eu morro, entendeu? E angustiado por conta de um procedimento que adotei em um determinado momento da minha vida que era legítimo, sendo acusado injustamente. Eu queria saber se eu posso mudar isso. Com certeza. Você pode, através de uma ação contra o banco, né, pedir ao juiz que impeça essa cobrança e também que condene no pagamento de dano moral, de todo o incômodo das noites sem dormir e de todo o desgaste da saúde e tudo mais. Isso pode ser feito tranquilamente. E eu poderia procurar o sinal para esse tipo de ação? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Tá certo. A estratégia que o Sinal está adotando, viu? A estratégia que o Sinal está adotando é postergar ao máximo a entrada da ação, porque existe uma ação coletiva que a qualquer momento pode virar tudo. A coletiva que já existe, ela pode acabar com esse assunto, né? Essa está lá em Brasília. Agora, a individual, como ela é o último tiro, vamos dizer assim, ela está sendo guardada para o último momento. Mas é lógico que a pessoa que está incomodada e quer partir para o ataque, ela pode fazer uma ação pedindo ao juiz que suste a cobrança e que ainda condene no dano moral, tranquilamente. Os fundamentos para essa ação a gente já deu até modelo para o Sinal distribuir nos regionais, porque isso tem que ser feito na cidade da pessoa. Agora, os fundamentos para o dano moral, aí cada um tem que contar a sua história para o advogado poder argumentar e também fundamentar esse pedido de dano moral, indenização por dano moral. Mas com certeza o juiz vai esperar a decisão. Não necessariamente. Se a parte postular, ele tem que decidir. Porque a cobrança já existe. Se fosse uma mera hipótese, ele ainda poderia entrar com uma ação declaratória, né, para dizer em tese que ele não deve. Mas a partir do momento que essa cobrança é efetiva, tem essas cartas todas, ele não precisa esperar para entrar com a ação. Não, tá vendo bem? O dano moral é muito pessoal. Aí tem que ser individual. A ação do Sinal é coletiva em relação à cobrança em si. Só para esclarecer, é claro. Essa ação coletiva que está em andamento, feita pelo Sinal, ela foi efetuada quando foi feita a primeira cobrança disso. Ou é aquela ação antiga para permitir que o pessoal que não tivesse tirado pudesse tirar? Não. É a mesma ação ou são duas ações diferentes? São duas ações diferentes. É uma ação para que nós fomos comunicados de que o banco faria essa cobrança ali. Então, nós entramos... Agora outra pergunta.
se esse juridicamente é um assunto tão cristalino, por que essa ação ainda não foi julgada com toda essa jurisprudência que nós já temos de casos individuais julgados e jurisprudência já firmada por vários juízes? Deixa eu te falar, a Justiça Federal hoje é a justiça mais abarrotada do Brasil. Tá? Enquanto problemas judiciários normais são resolvidos na Justiça Estadual, a Justiça Federal ela concentra muita coisa em torno dela e os processos na Justiça Federal hoje estão demorando muito. Uma das discussões que está lá no Congresso, por exemplo, é a criação de mais tribunais regionais federais para desafogar, inclusive, e abrir novas varas federais nessas regiões e desafogar as que hoje estão sobrecarregadas. Então, por exemplo, no nosso caso, a juíza substituta que despachou a liminar, ela só falou assim, que o Supremo, ao declarar inconstitucional o artigo 251 da Lei 8.112, não modulou os efeitos da decisão. Portanto, o efeito é ex-tunc. Ex-tunc quer dizer retroage à origem, como se assim, então tem que devolver. Nem falou sobre prescrição, que é o tema mais importante da ação. Ela não falou nada. Ela só, na liminar dela, como a liminar é uma decisão provisória, o juiz é obrigado a dar. Ele dá uma liminar quando ele há um risco de um dano irreparável, de uma coisa que não possa ser modificada depois, entendeu? O caminho normal não é a liminar. O caminho normal é o julgamento da ação. E isso o processo está concluído por sentença, com todo o sufoco que a vara federal tem. Né? O juiz tem lá 500 mil, 2 mil, sei lá quantos processos para proferir sentença. Mas, em algum momento, ela vai sair. A gente espera que... E essa decisão é fundamental, porque ela evitaria uma enxurrada de processos. Exatamente. Foi o argumento que eu e a Luísa levamos na reunião. O próprio diretor do Sinal foi falar com a juíza, junto com a advogada do escritório, né? Mas juiz é assim, você fala, você não pode pegar a mão dele e dizer assim, faz. Agora, um outro assunto, só para esclarecer os colegas aí, o cálculo que o banco está fazendo é totalmente disparatado. Existem colegas que se aposentaram antes, portanto, tem um saldo pequeno, que corrigido teria que dar um valor bem menor do que aqueles que se aposentaram no final de 96 e que estão com valor maiores. E aconteceu um caso parecido comigo. Eu estou com um valor menor do que um colega meu que se aposentou antes, não mexeu no fundo de garantia. Que critério mais não tem? Mas aí tem que ver o salário de cada um na época. O salário, inclusive o salário dele era um pouco mais baixo do que eu. Não tem sentido. Não. E outra coisa, aquela planilha de cálculos que o banco anexou nas cartas, ele não diz nada. Ele apenas tem uma informação da Caixa até 96, e dali para frente ele não diz como é que ele corrigiu, com base na PCAP, não sei o que, o número lá de uma PCAP, que eu não sei que PCAP é essa. Então fica difícil. Como é que o banco pode cobrar de um valor, de outro? Entendeu? É um negócio totalmente louco, porque a gente fica sujeito a essa pressão, como o colega estava falando aí. No meu caso, veio um valor impagável. Eu não vou pagar isso aí nem morto. Pode botar na dívida ativa, pode botar no CADEC, tudo quanto é coisa. Eu não vou pagar. Veio mais de 200 mil reais de débito. Agora, eu sei de colegas que estão pagando valores menores. Aqueles que se aposentaram em 91 e que o valor corrigido chega a 20 mil. Tem colegas que estão pagando para você apurrear. Agora, como você falou, não deveria pagar. Porque o banco fica usando de má fé. Ele vai cobrar desses que ficam com medo e vão lá pagar. Agora, o meu, pode botar meu nome na dívida ativa, eu não pago um tostão. Só isso, desculpa aí. Mais alguma questão sobre o FGTS, pessoal? Você tinha falado no teu... Você? Só queria dar um aviso. A questão... Essa questão do fundo de garantia da segurança é uma questão não só de garantia institucional, como colocou o doutor Marcos, mas também com um problema de vaidade do nosso jurídico, né? E do próprio Banco Central. Há tempo apareceu um colega nosso que fez um acordo com o Plano Bresser, né? Foi garfado e tudo mais, teve uma diferença informada pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica
deu os valores para fazer o acordo, chegou no final, ela não sustentou esses valores, alguns deles. E o que o banco fez? Ao invés de ir à Caixa Econômica, ele está cobrando dos servidores como se ele tivesse usado de má fé e tivesse sacado esses recursos. Há pouco tempo, um colega nosso teve um carro, foi danificado, e quando chegou lá, desde 2009, o Banco Central, de forma covarde, silenciosa, penhorou o carro dele. Tá? E ele é funcionário ativo aqui, está nos corredores todos os dias. A argumentação do banco foi essa. O banco queria uma garantia dele e não conseguiu localizá-lo. Então, se acontecer casos semelhantes, vocês têm que procurar o sindicato imediatamente. Tá? Por quê? O sindicato, por exemplo, está fazendo a defesa coletiva, mas não está sabendo que pode ter esses casos. Então, é preciso que se comunique imediatamente ao sinal. O sinal vai tomar providência. Mas é isso. Esse infortúnio, esse incômodo do fundo de garantia, a gente vai continuar tendo. Né? E muita gente está apavorada, pressionada pelo banco, porque o colega nosso lá de Recife está ligando para o pessoal e está dizendo, olha, era melhor você pagar agora, porque essa dívida vai ficar impagável. E está pressionando os colegas. Então, não aceitem esse tipo de pressão. Tem colega que já está querendo até transferir os bens para os filhos para evitar cobrança dos herdeiros. Vai pagar um imposto absurdo aí de TCMD, não sei o que, por causa de quanto transtorno esse negócio está causando para todo mundo. Né? Um troço absurdo, se você vê o parecer do banco, o parecer do juiz do banco é digno de. Eu não sou advogado, não. Eu também sou burro, entendo um pouco desse negócio. Pô, dá vontade de rir, de ver aqueles argumentos que o banco colocou. Ah, porque eu não cobrei, porque eu não tinha os valores, que a Caixa não me informou os valores. Ora, pomba, é o banco que descontava da gente e informava para a Caixa, como é que ele não tem os valores? São coisas absurdas, bota absurda. E o outro foi aquele, ele falou bem, olha, se era permitido tirar o dinheiro do fundo de garantia para quitar o Bresser, então esse pessoal que quitou tem que devolver o dinheiro. Se era ilegal, não podia tirar, então tem que devolver e voltar a ficar devendo o Bresser. Acordo ilegal. Então que para nós é maquiagem. Tinha mais alguma coisa? Não, o problema dos planos econômicos, se o Marcos tivesse condições de dar uma situada, quais os planos que ainda estão funcionando, pelo menos isso já satisfaz. A informação que eu vou dar é que eu não estou diretamente envolvido com esses processos. O que a gente sabe é do que a gente acompanha assim, no tribunal por alto e tal. Todos esses planos econômicos vieram, de alguma forma, confiscando percentuais. Né? E essas alterações legislativas, elas alcançaram diversas áreas que, por sua vez, cada uma era regulada pela legislação própria. Então, por exemplo, o FGTS. Né? Houve discussões já solucionadas pelo Supremo já há vários anos dos percentuais que deixaram de incidir sobre as contas do FGTS. Assim, os próprios planos econômicos sobre salários, né? Plano Bresser, plano Verão, plano Collor, tudo isso o Supremo já decidiu. O que sobrou agora é de acordo com a legislação que rege a poupança. Então, aplicadores de poupança deveriam ter um rendimento X e tiveram um rendimento Y. Essa é a discussão básica envolvendo esses planos, que também tem discussões de tabelas de atualização da própria Justiça, que, de acordo com o STJ, entra vários percentuais desses planos, etc. O julgamento está suspenso. Né? E o que me impressionou nessa história é o poder de articulação desses bancos. Porque o poder de articulação desses bancos, porque, segundo as associações de pessoas, de poupadores e tal, a conta estaria em torno de 8 bilhões para todos os bancos. E eles fazem um documento assinado por vários ex-ministros da Fazenda, vários ex-presidentes do Banco Central, vários economistas famosos, conta de 150 bilhões e vai quebrar o sistema. Ou seja,
banqueiro, para não gastar 8 bilhões, ele se articula, Deus e o mundo, com as autoridades da economia, né, para defender o peixe deles. Eu não acho que esse tipo de argumentação vai colar no Supremo. Até porque eles sabem que a conta é dos bancos. Sabem dos mensalões que nós é que pagamos. Então, Pois é. Então é um assunto que está em aberto lá, vai ser analisado de acordo com a legislação que rege a poupança. Né? Esses mesmos índices tiveram repercussões diferentes em outras áreas conforme a legislação específica. Né? O caso, por exemplo, do Plano Collor, do servidor federal, o Supremo disse, ali não há direito adquirido porque a lei foi revogada no dia 15, quando o reajuste seria no dia 1º do mês seguinte. Mas, por exemplo, no caso dos servidores do Distrito Federal, a lei local só foi revogada em julho. Então o Supremo diz, não, aqui tem o direito aos 84,32 do Plano Collor. Então, ele analisa a legislação específica onde, eventualmente, tenha ocorrido a lesão do direito. Né? Então, não é um caso que eu esteja acompanhando muito de perto, mas ainda são resíduos desses planos todos e que o Supremo vai decidir à luz da legislação própria, onde é que ela foi respeitada, onde é que ela foi lesada. Né? Não é um assunto que eu esteja acompanhando diretamente. Até porque essas ações de correção da poupança, nós temos aqui, o sinal tem várias, mas não estão com o Dr. Marco. O que a gente pediu foi só essa avaliação dele com relação a essa possibilidade dos índices que poderiam sair, porque o sinal vai fazer um trabalho político, como já fez um comunicado, e nós estamos fazendo um manifesto para ser assinado por todas as entidades sindicais, né, colocando, isso, levando inclusive à Corte Suprema, né, a posição dos poupadores que está se tentando lesar mais uma vez, em nome dos banqueiros, né, que a gente acha vergonhoso, inclusive com a participação do nosso presidente, né, e uma defesa veemente do nosso jurídico lá, em relação ao assunto. Então, o Sinal quer avançar nesse assunto e, a partir de janeiro ou fevereiro, o Sinal vai estar encampando, né, ele vai estar lançando uma campanha com as outras entidades de manifesto assim, encaminhado à Corte Suprema sobre o assunto. Agora, essa manifestação dos ministros, né, ministros de Estado, que procurarem o Supremo, procurarem presidentes do Banco Central, ministros do Estado, procurarem os órgãos, né, os Supremos, ministros do Supremo, aliás, ex-presidente, o doutor Lula procurou o Gilmar Mendes, na época do mensalão. Então, eu acho interessante, eu gostaria de saber, eu não sei como é que funciona em outros países sérios. É assim também, essa bagunça? Vai lá, procura um, cochicha com o outro, vai lá, a interferência dos poderes, do poder executivo, do judiciário. Eu acho que estou falando de países não. sérios. Mas se você for na Venezuela, talvez seja Eu aí concordo. Pois é, porque, né, os poderes são independentes e harmônicos. Então eu não posso, o ex-presidente da República, procurar o ministro lá da Justiça que vai julgar no salão, eu não posso os ex-ministros de Estado, presidentes do Banco Central, ir lá procurar um órgão da Justiça para pedir, para defender banqueiro, ou lá o que for.